Vamos lá? Show, bacana. Galera, obrigado pela oportunidade, obrigado aí pelo momento, todos já almoçaram. Eu estou vendo alguns aí que estão com os dentes um pouco, precisam ser escovados, mas tranquilo. Gente nova, Júnior, a Kátia, o César, bacana. Pessoal, obrigado mesmo pela oportunidade. E a gente vai tentar agora fazer aqui um estudo, né, na nossa tarde de domingo. Eu confesso que a gente ainda está aprendendo na ferramenta, não é algo simples, mas eu conto com a paciência de vocês e a gente vai conseguir aí desenvolver uma aula, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês um materialzinho e a gente vai seguir esse material, tranquilo? Posso ouvir a voz de alguém aí? Não sei, o Júnior? Pode falar uma coisa aí, Júnior, só para ver se você está ok? Opa, tranquilo, gente. Beleza. Estamos no suporte. Kátia, pode dar um tchauzinho, Kátia, só para eu te ver? Bacana, legal. Show, pessoal. Quem mais aqui no grupo? Vamos ver. Isabelle, dá um oi. Oi. Oi, obrigado por participarem. Vamos lá então, galera. Deixa eu só compartilhar o material. Todos vendo aí o material? Tudo certinho? Bacana, legal. Bom, para quem não me conhece, para quem deve estar falando, nossa, que nariz grande esse na tela. Eu sou o Diego. Eu sou o Diego da Renata e o pai da Sara. A Renata está, nesse exato momento, cuidando da Sarinha. Já trocamos várias fraldas hoje. E ela manda um abraço para cada um, tá, pessoal? E hoje nós vamos estudar a Bíblia. Muito gostoso estudar a Bíblia. Depois de ter batido aquele macarrão no almoço, bora para a Bíblia agora. E aí, pessoal, a gente vai ter algumas regrinhas aqui para a gente tentar conduzir esse momento aí que nós temos aí com quase 18 pessoas na nossa sala, tá? Léo, um abraço, acabou de entrar aí o Léo, o Luiz, bem-vindos aí a todos. Bom, galera, o que acontece aqui? É simples, a gente vai seguir aqui algumas regrinhas só para a gente tentar e não virar aqui uma coisa sem controle. Então, todos aqui na paz, a gente vai ter aqui um respeito com o próximo, cada um com a sua opinião, cada um com a sua fala, com o seu momento. Eu queria muito que todos aí tivessem a oportunidade de deixar a sua telinha aí, o seu vídeo. Eu estou com saudade de vocês. Então, se vocês tiverem aí essa opção, deixa, mas se não quiser também, fica tranquilo. Cada um com o seu jeito, cada um com a sua imagem. Usa lá o chat. Eu confesso que ainda estou tentando administrar aqui o chat e a apresentação, mas a gente consegue aí com o auxílio dos professores. E vamos aprender juntos. Acho que o nosso maior propósito é esse, é tentar aprender juntos aqui aquilo que Deus tem para nossas vidas, certo? Desculpa aí um pouquinho do atraso que a gente teve, mas a gente segue aí com o conteúdo, tá? Bom, a nossa escola dominical online para os jovens e adolescentes da nossa comunidade da IEB, a gente seguiu uma trilha, uma sequência, tá? Uma série aí para os próximos dias. E a gente tem aí como tema principal caminhada do arrependimento, caminhada do arrependimento. Na aula passada, o Tom ministrou para a gente. Quem pode compartilhar aí o tema, o que você aprendeu? Eu sei que teve bastante gente aí que participou. Eu quero ouvir um pouco aí de vocês. Por favor, não me deixem só aqui nesse áudio, de como foi aí o estudo que nós conseguimos absorver no domingo passado, o que vocês conseguiram colocar em prática para essa semana. Quem pode compartilhar aqui com o professor? Fique à vontade. Foi a diferença de andar com Cristo e andar na igreja, né? Sobre a importância de você se arrepender dos seus pecados, porque a graça de Deus, ela realmente arrepende, do que você ser um falso moralista, você viver na igreja e não ter Jesus no coração. Bacana, Isabelle. Obrigado, hein? Valeu mesmo. Alguém mais, pessoal, que queira compartilhar aí o que foi ensinado domingo passado?
Vamos lá? Ninguém, quando se converte, ninguém tem uma mudança por inteiro de um dia para o outro, né? O arrependimento, ele não vem de um dia para o outro. É necessário muito acompanhamento, muita Bíblia, muito estudo. A pessoa que se converte, ela precisa conhecer primeiramente a Cristo, para depois conhecer as leis, as regras que são impostas dentro de uma igreja. Bacana, Mário. Obrigado pela opinião, hein? Alguém mais, Sim. pessoal? Só para a gente lembrar? E um complemento também é de conhecer também os irmãos, né? Conhecer, participar das aulas, das EBDs, participar dos cultos, participar de dos eventos da igreja. Então, estar mais próximo das pessoas, ter um auxílio de algum dos líderes, ter na célula. Então, é todo um processo para que a pessoa fique firme na fé. Ô, Léo, obrigado, hein, cara. Valeu. É isso aí, pessoal. Bom, legal. Então, a gente está seguindo nessa série. E agora, para o nosso estudo de hoje, a gente vai aprender um pouco aí do Pedrão. E aí, Pedrão, uma pergunta que a gente faz, muitos estão pensando, cara, é o Pedro Bial? Não, não é o Pedro Bial, não, cara. É o Pedro da Bíblia mesmo, tá? E quem conhece o Pedro, quem pode compartilhar aí comigo aí, cara? Só uma pessoa aí, por favor. Quem ainda não falou? Você conhece o Pedro da Bíblia? Alguém pode compartilhar comigo? Pode chamar pelo nome? Ô, Júnior. Você conhece o Pedrão? Olha, cara, o Pedrão é um velho conhecido, né? Eu li alguns livros sobre ele e eu me identifico muito com a personalidade do Pedrão, cara. O Pedrão, ele é um colérico sanguíneo e eu não sou muito diferente disso. Então, o Pedrão deu trabalho para Jesus, viu? Bacana, cara, legal. Obrigado mesmo. Galera, a gente então vai estudar sobre esse personagem, tá? É claro que se a gente fosse falar de Pedro, ia ser diversas aulas, diversos momentos aí, mas a gente vai focar em 2 pontos aí que marcaram a vida de Pedro. A gente vai dar uma acelerada legal aqui, que é bastante conteúdo bacana. E eu conto com vocês aí, beleza? Eu sei que domingo depois do almoço bate aquele sono, cara, daqui a pouco tem um joguinho da hora pra gente assistir. Mas fica comigo aqui, não desiste não, beleza? Bom, quem era Pedro? Exatamente isso. A gente vai entender um pouco da personalidade. Só um detalhe, tá, pessoal? Einstein. O que Einstein tem a ver com esse slide aqui, cara? Jesus, o professor viajou, hein? Só dando aqui um parecer, tá? O Einstein, ontem, na verdade, completou aí 65 anos da morte de Einstein, cara. Que louco, hein? Sabe o que isso quer dizer com a nossa aula? Nada! Nada. A gente vai tocar aqui com o Pedrão mesmo. Deixa o Einstein lá quietinho. Pessoal, então vamos lá. O que eu vou seguir? Eu vou seguir um roteiro aqui para a gente entender esse contexto, certo? Porque a gente precisa seguir aqui alguns tópicos para entender o que foi de tão grande para Pedro, o que marcou na vida dele, e o que isso está ligado com o nosso tema aí sobre o arrependimento, certo? Então são 10 tópicos muito breve, muito curto, só que a gente precisa entender algumas coisas antes, certo? Conto com vocês aí, pessoal. E, por favor, precisar de alguma coisa, põe lá no chat, os professores que estão nos auxiliando aí, por favor, fiquem atentos aí também, certo? Tranquilo? Bom, pessoal, o primeiro momento aqui que a gente tem que entender é de Jesus, né? Assim como a minha filha hoje, ela está aí completando alguns meses de vida, a gente também tem que entender que Jesus, ele um dia foi criança, ele foi pequenininho, e o que aconteceu com esse Jesus? Ele ficou forte, foi crescendo, certo? Ele tornou-se um adolescente, ele se tornou um jovem, e aí ele começou o seu ministério, que são os relatos que a Bíblia tem aqui pra gente. Na idade aproximadamente de uns 30 anos, então Jesus ali tem bastante relatos na Bíblia daquilo que foi Jesus para o nosso convívio, né? E aí, pessoal, o que acontece com Jesus? Ele, em um determinado momento, ele montou um time para ele, cara. Ele montou um timaço, para ser sincero, viu? Com 11 na linha e 1 no gol. Eu sei que tem alguns parmeirenses aí que vão falar assim comigo, Diegão, é o time do Corinthians, né? Porque conta com juiz. Não, não é isso aí não, pessoal. Não é isso aí não. Jesus montou, então, uma equipe de 12 discípulos, certo? E aqui eu vou chamar a atenção para você.
Não é pauta do nosso estudo hoje, mas se você está curioso de saber como que era a personalidade de cada discípulo, como que cada um foi chamado, como que Jesus tratava, qual que era a personalidade e função, cada um tinha uma função dentro desse ministério, dentro desse time. E o que eu vou fazer para você? Um convite. Durante a semana, você vai me chamar no WhatsApp e a gente vai trocar uma ideia. Eu tenho preparado aqui comigo um vídeo e a gente, nessa conversa, eu mando para você esse vídeo bem curtinho, explicando aí como que foi o comportamento e a personalidade de cada discípulo. É só para você ter um conhecimento, tá, pessoal? Como a nossa aula de hoje, ela está aí limitada a algum tempo, então a gente deixa sempre uma oportunidade durante a semana. Mas não deixe de acionar lá no WhatsApp, fala, Diego, participei da aula aí de domingo, tal, você comentou. Cara, eu vou ficar muito feliz. Então aí tem os nomes dos nossos discípulos aí que Jesus ensinou, entre eles o Pedrão, certo, pessoal? O Pedro aí que foi o primeiro até que Jesus nos chamou. E como que foi essa convocação desse time aí? Não foi feito pelo Galvão, não, foi feito pelo Jesus mesmo, né? E eu tenho aqui, na minha apresentaçãozinha, um segundo tópico, tá? Que é quando Jesus monta esse time. Em especial, ele chama o Pedro. E aqui é uma historinha bem simples que a gente pode ilustrar de como que isso aconteceu. Jesus estava ali na beira do mar, na areia, e a multidão começou a chegar, e Jesus começou a pregar, ele chamava a atenção de muitos. E Pedro, nessa fase da vida dele, ele tinha um empreendimento, ele tinha ali vários barquinhos ali que ele ia para o alto mar pescar, ele era pescador mesmo, né? Vivia da pesca, era a função dele. E aí, só um detalhe, quem gosta de peixe aí? A nossa aula, depois de almoço, vai falar muito de peixe. Quem gosta de peixe? Levanta a mão aí. Peixe é bom, peixe é gostoso. E aí Jesus termina ali o seu discurso, termina ali sua apresentação, sua palavra que ele deu ali no momento. E aí tinha lá o tal do Simão. Na verdade era Simão, ele chamava de Simão, não era Pedro. E também o irmão dele, o André. E eles passaram aí grande parte aí da noite pescando e não pegaram nada. E aí depois que Jesus terminou ali a palavra dele, ele falou assim, cara, joga a rede aqui no outro lado do mar. E eles admirados com aquela palavra que Jesus deu, falaram assim, beleza, eu vou lançar e vamos ver o que vira. Bom, já estou aqui a noite inteira mesmo. Quando eles lançaram lá a rede, surpresa, cara, um monte de peixe. Veio lá tanto peixe que o barco ali de Pedro quase afundou. Então, só uma historinha que foi o primeiro contato que Jesus teve com Pedro, nesse momento aí, quando Pedro estava exercendo ali a sua pesca. E dado esse momento, Jesus falou assim para os dois, cara, siga porque eu vou fazer de vocês grandes pescadores de vidas, e não mais de peixes. E aí partiu o ministério de Pedro, ali no Mar da Galileia, junto com Cristo. Pessoal, conseguiram só gravar essa historinha, que isso aqui vai fazer grande diferença para a gente lá na frente, tá? Posso ver um joinha? Não deixa o professor aqui sozinho, bacana, legal. Então, esse contexto, grava, rede, Pedro, Jesus, a gente vai voltar nisso aí lá na frente. Dando sequência aqui no nosso material, pessoal, a gente vai entender um pouquinho como é que era a personalidade desse cara. Cada um tem uma personalidade. O Diego, com esse topete grande, talvez ele tenha uma personalidade. O Júnior, que o cabelo dele é um pouco raspado, ele tem uma outra personalidade. A Dani, por vídeo, parece que ela é um pouco brava, mas ela não é brava, não. Ela é gente boa pra caramba. Então, cada um tem um jeito. Qual que era o jeito do Pedrão, cara? O Pedrão, ele tinha, assim, são diversas, tá? Mas tem algumas que chamam mais a atenção. O Pedrão, ele era um cara ousado, sem dúvida. Tem uma passagem até na Bíblia que Jesus estava andando sobre as águas e o Pedro ali, ele falou, Jesus, leva até a ti. E ele sai do barco ousadamente, começa, deu um passo e caiu. Mas assim, ele teve uma atitude de ousadia, cara. E é show de bola pessoas que são ousadas. Uma outra personalidade de Pedro também positiva é que ele era muito companheiro. Muitos relatos aqui que a gente tem da Bíblia, esse contexto de Jesus, a gente tem Pedro ali como um grande companheiro de Jesus. Só que tem dois pontos aqui também muito importantes de citar sobre a vida de Pedro. Ele era um cara explosivo, meu. Ele era um cara que
ele era meio cabeça quente. Só para vocês terem uma ideia aí. Eu não sei se vocês têm esse exemplo em casa, tá? Os pais de vocês. Aliás, convido os pais também para participar da aula, acho que é legal. Os pais, talvez, eles tenham aí já habilitação, dirige, e vocês já vivenciaram uma vez um motoqueiro fechando o pai de vocês no trânsito? Alguma vez ele ficou bravo? Ô, Mário, o cara ficou bravo, Mário? Seu pai ficou bravo? É que você não viu o Pedro, cara. Se Pedro tivesse um motoboy do iFood fechando ele ia passar por cima. Porque o cara, ele era meio explosivo, ele era meio nervoso. Ele era um cara meio da pegada mesmo, né? E aí, pessoal, indo para o próximo tópico aqui, que é o tópico 4, a gente vai entrar no texto que a gente vai trabalhar como base, e é um texto que eu particularmente, eu quero muito que vocês, durante a semana, estudem. Faz uma leitura completa desse texto, que é Lucas 22. Cara, é muito legal Lucas 22. Você vai entender o evangelho de uma forma muito ampla mesmo. E aqui o meu objetivo, ele vai ser tratado com a imagem de Pedro, lógico. Só que antes de entrar na personalidade de Pedro, eu preciso dar uma introdução. O que esse livro conta pra gente? E quando você for estudar o livro, esse livro aqui, o Lucas 22, melhor, eu vou fazer um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui quem pode me ajudar nessa aula. Deixa eu ver aqui. Ô, Júnior, você mesmo, cara. Eu quero que você fala para mim, não o texto, mas eu quero que você compartilhe aqui com a gente a referência bíblica que você tem guardado com você como algo que, marca a minha vida. Não é para ler, é só referência. Você pode compartilhar com a gente? Bom, a palavra de Deus que marca a minha vida é aquele versículo que busca em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse é um versículo para mim que eu tenho como base de tudo para mim, que foi o reflexo da minha conversão. Desculpa, Júnior, qual é a referência? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Peraí, Júnior. A referência é o livro e o capítulo. E o versículo. Aí você me pegou, porque agora eu vou ter que... Bacana, legal. Mas você vai entender onde que eu quero chegar, cara. Você vai entender onde que eu quero chegar. Quem mais pode compartilhar comigo? A referência, eu quero. A referência, não o texto. Então, alguém aí? Mateus João 3,16. João 3,16, Fernando. Bacana, legal. Alguém mais? Salmo 21, versículo 1. Salmo 21, versículo 1. Bacana, legal. Bom, onde que eu quero chegar provocando isso? Quero chegar na seguinte questão, pessoal. Um versículo, ele pode dizer várias coisas. Quando a gente pega esse versículo e joga dentro de um contexto, é o que vale para a gente. Então, quando você for fazer a leitura, a gente precisa saber desse contexto completo. Não somente daquele versículo, daquele momento. A gente tem que entender a cultura, quem está escrevendo, para quê, quem. Então, essa é a pegada do diferencial quando a gente vai estudar a palavra de Deus. E o que acontece lá com Lucas 22, cara? Eu vou tentar resumir ele, porque ele é muito longo. Ele tem mais de 60 versículos. Aí eu peguei alguns pontos-chave, e a gente vai pegar algumas informações ali, e acho que é o que vale para nós, certo? Então, Lucas 22, ele começa falando que Jesus, ele queria lá fazer a festa da ceia, cara, e aí ele chama Pedro e João, e fala assim, cara, eu preciso fazer uma ceia, porque eu preciso ter um papo reto com vocês, tem um negócio aí que eu preciso falar, vocês não estão levando muito a sério, e eu acho que o dia está próximo, vai acontecer algo diferente. E aí saiu Pedro, saiu João, Jesus direcionou ali o que eles tinham que ser feito. Na verdade, eles tinham que alugar um salão, tá? No segundo andar de uma casa, para fazer ali a ceia. E assim eles fizeram, tá? O que aconteceu, pessoal? Eles estiveram ali, Jesus reunido com seus discípulos, tudo sentado na mesa, e aí Jesus, ele pega e ele fala, galera, a gente está reunido aqui, numa boa,
Só que vai ter um aqui que vai me trair. Tem um aqui que vai me trair. E aí o que acontece? Todo mundo começa a ficar nervoso, não acreditando nisso, porque, ô Jesus, na boa, a gente está aqui junto, a gente está junto, todo mundo aqui. Não é possível que um de nós aqui ainda vai fazer isso contigo. É verdade, cara, vai ter um aí que vai pisar na bola. E aí o que acontece, pessoal? Jesus, ele queria jogar real. Ele queria jogar real com essa galera, falando assim, olha, eu vou ter que passar por uma morte aí e o time aqui vai ficar desfalcado. Essa que é a real que Jesus queria dar. É difícil pra gente, vamos parar para pensar. Quem aqui tem aquele cara que estudou a vida inteira e aí teve um determinado momento a gente teve que deixar essa amizade? É difícil. Ou então, para aqueles que são casados, eu vou mexer na ferida agora. Para aqueles que são casados, teve que um dia deixar o conforto e o abrigo da mãe, cara. Você que não passou ainda, mas vai passar, em nome de Jesus, mesmo você, varão, que tem esse cabelo, aí, alguma mulher vai olhar para você e falar, isso que é o meu vaso. Enfim, pessoal, esse sentimento de um dia você ter que sair, desplugar dessa pessoa e partir sozinho, essa sensação que os discípulos ali estavam sentindo, porque como é que pode? O Cristo no qual que nós tanto servimos, aprendemos durante 3 anos aqui junto com ele, agora a gente vai ter que deixá-lo, ele vai passar por uma morte, mas ele é o Cristo, o Todo-Poderoso. Isso aí, os discípulos estavam meio paranoicos e tentando entender o porquê que isso ia acontecer. E Jesus, ele pega e fala, cara, vai ter um cara aqui no nosso meio que vai me entregar e, na boa, tem que ser feito. E no meio desse contexto, um cara fala assim, mas Jesus, se você for, quem que é o representante? Quem que é o líder aqui que na sua ausência vai? Quem que vai ser o representante de sala? Aí Jesus dá mais um sermão na cabeça de todo mundo. Ele fala assim, cara, para primeiro você ser um representante, um líder, você tem que ser um servo. Aí Jesus pega, lava o pé de cada um ali. Pedro, né, lembra do Pedro? Voltando aqui pro Pedro. Pedro era meio ousado, né? Ele falou assim, então lava meu pé, minha mão e dá um banho completo. E Jesus, ele fala, Pedrão, eu sei que você está comigo. E o Pedro ficou indignado. Falou assim, não, Jesus, se você for para a morte, eu vou contigo. Se você for para a prisão, eu vou contigo. Eu estou junto com o Senhor e não nego nada. Aí Jesus fala, Pedrão, abaixa a bola, cara. Porque eu orei por você. Eu orei por você porque hoje mesmo, cara, você vai me negar. Tudo isso que você está falando aí, na boa, não vai rolar, cara. Você vai me negar hoje. E Pedro ficou sem entender. Galera, até aqui tranquilo? Beleza? Eu posso ouvir um amém? Tira aí o seu áudio aí, dá um amém, por favor, só para eu não me sentir só aqui. Amém, irmão. Amém. Glória a Deus. Amém. Oh, glória a Deus. Amém. Tá muito bom. Não tô sozinho. Bacana. Alguém tem aqui que quer fazer algum comentário? Alguém aqui precisa ir no banheiro escovar os dentes para tirar o macarrão? Não? Amém. Mostra a foto da bebê. Só uma observação, pessoal. Isso aqui é uma EPD, tá? Uma escola dominical. E camisa de time, principalmente do Palmeiras, eu não posso permitir, tá, pessoal? Então, por favor, você que está com alguma coisa de time de futebol, por favor, respeite, tá? Marcão, você tá bem, Marcão? Tudo tranquilo contigo? Ele tirou o fone. Marcão, tudo bem com você, Marcão? Amém. Galera, vamos dar sequência então, porque... Vamos dar sequência então aqui no estudo. Galera, deixa eu só pegar minha água. O narigudo aqui fala bastante. Vamos lá, pessoal. E aí Jesus termina aquela ceia lá, cara, termina aquele papo reto com os discípulos e fala, bora orar. Orar é bom, tem que orar, vamos orar, cara. E leva lá os seus discípulos para o monte para a gente fazer aquela oração gostosa, né? Aquela oração. E o que Jesus percebeu, né? Jesus ficou um pouco afastado dos seus discípulos e quando ele volta, o que estava acontecendo, galera? Os discípulos estavam ali todos dormindo, estavam cansados,
E principalmente, eles estavam desanimados para aquela palavra que Jesus teve lá na ceia, cara. Por quê? Novamente, imagina que você, durante 3 anos andando junto com o cara, o seu professor, o seu mestre, o cara que te ensinou, e agora você vê o cara que, na boa, ele vai sair, vai deixar a gente, meu, que louco. Isso não justifica 100%. O fato é que Jesus, quando ele voltou ali naquele encontro com os seus discípulos, os caras estavam dormindo, meu, dormindo. E aí Jesus teve aquele momento de intimidade com Deus, falou: Senhor, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, se possível, Senhor, né, afasta, não sei, será que o Senhor não tem um outro plano para mim? Mas, Pai, que seja feita a tua vontade, se é para eu passar aqui nessa cruz, na morte, que venha a ser feita a tua vontade. E assim, Jesus orou, voltou lá com seus discípulos e adivinha? Dormindo de novo. De novo. Mas o contexto era esse. A galera estava cansada, estava assim, desacreditada. E aí a gente segue a história com Judas. O que acontece aqui, pessoal? Jesus voltou ali com seus discípulos, e eis que tens ali uma grande multidão de soldados para prender Jesus. Judas estava acompanhando esses soldados aí, e chegou próximo de Jesus, deu um beijo, e Jesus falou: cara, é o beijo do mensalão. Eu não sei se vocês sabem, mas o Judas aqui, ele era o cara que cuidava da grana, das finanças. E o começo de Lucas lá, ele teve que vender informações privilegiadas. Muito diferente, tá, pessoal? Não tem nada a ver com o que acontece no Brasil, no nosso dia a dia, tá? É outra coisa, outra história. Mas o Lucas, ele vendeu informações, onde que estava Jesus, onde que Jesus ia estar com seus discípulos, onde que não ia ter muito povo ali perto dele, para ele, né, ser preso, cara. E olha que louco, Judas deu um beijo, e Jesus falou: cara, com o sinal de um beijo você vai me trair? Isso aí, cara, Judas fez isso daí. Galera, aí a gente chega num ponto bacana, e essa imagem aqui é um bonequinho que o Tom gosta. O que acontece aqui, pessoal? Jesus é da paz, certo? Só que nesse contexto aí teve uma pequena guerra. E Pedrão, o que Pedro era? Cara nervoso, né? Ele tinha uma espada com ele, cara. E na hora que ele viu Jesus sendo pego ali pelos seus soldados, ele mirou o pescoço de um soldado e falou assim: é agora, cara, vou cortar. Aí, na hora que ele passou, o soldado deu uma esquivada e pegou a orelha do cara. É o Malco, soldado Malco. Ele perdeu a orelha, cara. E Jesus chega ali e fala assim: cara, na boa, peraí, calma. Em todo momento que eu estive pregando, nunca teve uma guerra. Eu não estou aqui para fazer uma rebelião. Eu estou aqui para ser da paz. E pegou a orelha do chão, colou lá de volta na cabeça do soldado, fez um milagre ali. E falou: cara, calma. Aqui a gente não está para guerrear com ninguém. Aqui a gente está para fazer a vontade de Deus. E para cumprir aquilo que é o meu propósito. Pegaram Jesus, os soldados pegaram Jesus e levaram Jesus para um outro cenário. E aí, pessoal, Pátio da Brasa. Aqui eu quero chegar com vocês. Aqui é onde que a gente vai entrar na vida de Pedro. Pedro. Alguém quer fazer algum comentário até aqui, pessoal? Por favor, não me deixe só. Faz um comentário aqui comigo. Pode falar, um de cada vez aí, pessoal. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Oi, eu vou falar. O Di, essa parte do Pedro aí, que ele tá cortando a orelha do Malcolm? Do soldado, toda vez que eu leio, eu fico impressionada. Eu fico, gente, esse Pedro é fora da caixa. Né? Não bate bem, gente. Não bate. Porque Jesus o tempo todo falando com ele sobre mansidão, humildade, né? Falando em espírito, falando sobre amar. Aí vem o Pedro e pá, corta a orelha. Eu falo, gente, ou ele tava viajando quando Jesus ministrava na vida deles, ou ele não entendeu nada, ou sei lá o que aconteceu, mas
Eu fico impressionada com essa parte de Pedro. E do beijo de Judas também, né? A gente... Bacana. Legal. Obrigado, Mar. Mas o Pedro era meio doidão mesmo, cara. Ele era um cara meio doidão. E aqui, pessoal, a gente vai entrar no 8º tópico. E aqui eu quero que vocês redobrem a sua atenção, porque isso aqui acho que é a chave do nosso estudo, que é onde a gente vai entrar. É muito necessário, antes de fazer um estudo, conforme eu disse, fazer um contexto. E esses 7 tópicos que eu dei iniciais aqui, foi para dar o contexto. Porque se eu chego direto aqui, a gente não ia entender nada. Então, o ponto aqui do nosso estudo, ele vai agora pegar uma fase, uma passagem aqui de Pedro, que nesse momento que Jesus ele é retirado lá do monte, os soldados pegaram ele e levaram para um lugar chamado o Pátio de Caifás. Caifás era um sumo sacerdote ali do momento, da ocasião. Meio que Jesus foi levado ali para falar assim, cara, agora a casa caiu para você, Jesus. A gente vai ter agora aqui alguns questionamentos, interrogatório, e a casa caiu para você. Aí o que aconteceu com Pedro? Pedro e alguns outros discípulos, ele foi seguindo e tal, mas Pedro ficou mais de longe, foi vendo Jesus sendo levado, ele manteve uma certa distância. E aí o que aconteceu? Cara, ele foi levado para esse pátio. E não tinha na época ali uma eletropaulo da vida, uma energia, e ali era um escuro. Sai à noite aí para você ver se você enxerga. Se você não tiver uma iluminação, você não consegue ver ninguém que está do nosso lado. E ali, como no momento o foco era Jesus, e Jesus atraía sempre as multidões, nesse pátio, no meio desse pátio, acendeu uma brasa. Grava isso daí, ó, acendeu uma brasa. E nessa brasa, o Pedrão foi apertado, cara. Por quê? Uma das mulheres que trabalhava ali para Caifás, para essa turma, falou assim, peraí, você não é um daqueles lá que vivia com Jesus? Aí Pedrão olha e fala assim, você está me confundindo com alguma coisa? Aquele jeito nego dele, né? Falou assim, você acha mesmo que eu conheço aquele? Você, por favor, né? Dá uma sapatada na mulher lá, porque ele não queria ser conhecido como um dos discípulos. Depois vem um cara e fala, ô amigão, você é um daqueles lá, não é? Você não é um dos 12? Não, cara, você está me confundindo, na boa. Você está me confundindo, cara. E aí, não o suficiente, um terceiro rapaz chegou e falou assim, desculpa incomodá-lo, mas o seu sotaque não é estranho. Você fala meio assim do interior, sabe? Leite quente. E quem fala assim é lá do interior. E você é um desses aí, não é? Que estava ali com Jesus. Aí Pedro ficou nervoso, xingou a mãe do cara, falou assim, você está me confundindo, eu não sou nada disso. E esse exato momento, o que aconteceu? Alguém ajuda aqui, professor? Por favor. O que aconteceu nesse exato momento, cara? O galo cantou. Galo cantou. O galo cantou. Despertador, filho. O que acontece aí, galera? Olha o contexto. A gente está numa madruga, passou a vigília, pegaram, tal. Uma hora o dia tem que raiar. O despertador lá era o galo. E na hora que o galo desperta, caiu a ficha do Pedrão. O Pedrão falou, cara, na boa, neguei o mestre 3 vezes, cara. A casa caiu. E aí o que aconteceu? Nesse exato momento, Jesus estava transferindo de uma sala para outra, né? E quando ele fez essa transferência, ele conseguiu ver a multidão. E Jesus focou o olhar em quem, pessoal? Em quem que ele focou? Pedrão. Pedrão. Esse olhar aí, cara, acabou com o Pedrão, hein? Pedrão olhou e falou, neguei o Cristo 3 vezes. O que aconteceu com o Pedrão? Saiu correndo. Saiu em desespero, cara. E aí ele teve a síndrome do galo cantando. Imagina, toda vez que o galo cantava de manhã, Pedro lembrava desse momento, cara.
E na sequência, tá, pessoal? Daí por isso que eu falo que vocês devem ler, fazer a leitura completa do capítulo de Lucas 22. E na sequência fala da morte de Cristo, de como que ele se comportou na cruz, como foi a ressurreição dele, como que ele apareceu depois. Então, não vou entrar nesse contexto, vou focar novamente no Pedro. Pedro saiu correndo, cara. E ali, o que acontece, pessoal? Pedro começou a desenvolver uma coisa, uma dor nele, porque ele falava, eu não sou mais discípulo, eu não tenho mais motivos para pregar o evangelho, não tenho mais pique, e na boa, a mente de Pedro ali não dava mais, não tinha mais força, porque quando ele escutava o galo, ele lembrava da cena. E o que acontece com Pedro? Pedro volta para sua origem, cara. Ele vai lá voltar para os seus barquinhos e virar um pescadorzinho de novo. Então ele volta lá para a praia e fica lá nas suas pescas. E aí, pessoal, o que aconteceu? Jesus ele apareceu depois para os discípulos algumas vezes e conversando com os discípulos. E talvez um terceiro encontro, ele manda um recado ali para algum mensageiro e fala, olha, eu quero encontrar com os meus discípulos. Eu quero encontrar com os meus discípulos no mar ali, na orla. Eu quero que você avisam. E também eu quero que vocês avisam a Pedro. Não deixa Pedro fora dessa, não. Eu preciso conversar com Pedro. E o que acontece? Aí eu vou mudar agora o capítulo. Depois que você lê o capítulo de Lucas 22, a gente vai para João 21. E lá em João 21, vocês também vão fazer a leitura completa. A gente vai agora trabalhar com esse momento, com essa ferida que Pedro tinha, porque ele fez essa negação aí de Jesus ali no pátio. Galera, até aqui tranquilo? Vocês estão comigo? Dá um sinalzinho, só para eu ver todos aí, tudo certinho, bacana. A gente já está aí quase finalizando esse contexto, depois a gente vai fazer os nossos comentários. Eu só preciso agora que vocês redobrem mais ainda sua atenção para que a gente consiga ter esse entendimento agora concluído. Pessoal, Jesus então pede um encontro com seus discípulos. Alguns dos seus discípulos, nem todos. Entre eles, Pedro. E Pedro, ele estava com essa dor. E aí um dia eles estavam lá pescando, Pedro novamente estava no seu barquinho, junto com João, seu companheiro, e logo de manhãzinha tinha um cara ali na orla da praia, e perguntou assim para eles, tem comida aí? Tem peixe? Aí eles falaram assim, não tem, cara, a gente passou aqui quase a noite inteira, não conseguiu pegar nada. Aí esse mesmo cara que estava na orla, ele falou assim, por que vocês não lançam então a rede desse outro lado? Caiu a ficha. João falou, cara, é o Cristo. Na hora, Pedro, né? Pedro, lembra de Pedro, da personalidade dele? Saiu correndo, saiu nadando, chegou lá, falou assim, Jesus, é o Senhor. E adivinha o que Jesus estava fazendo nesse momento, cara? O que Jesus estava fazendo? Ele estava fazendo um churrasquinho de peixe. Na brasa. A mesma brasa, olha só. A rede, a brasa. Jesus começou ali, então, a trabalhar a mente de Pedro com arrependimento. Falou, cara, lembra quando você me negou? Lembra quando na brasa, na pesca lá, que você teve que lançar a rede... ficou a madrugada inteira não pescou nada, aí você vê com um monte de peixe. Então Jesus começou então a trabalhar ali a cabeça dele, o coração, a alma, falou, Pedrão, e aí, Pedrão? E aí, Pedrão? Não satisfeito, a gente então tem ali também mais uma passagem que fala que o barco veio cheio de peixe, cara, com 153 peixes. Aí já era, né, cara? 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, ao invés de tomar café, a gente estava comendo peixe. Cardápio bem diferente do nosso. E aí, pessoal, o que acontece? Jesus começa a conversar com Pedro.
E Jesus, ele faz ali, então, uma pergunta a Pedro. Pedrão, tu me amas? E Pedro olhou assim para Jesus e falou, eu amo. Você sabe que nós somos amigos. Aí Jesus falou, cara, tu me amas pela segunda vez? E Pedro respondeu, cara, Jesus, eu te amo. O Senhor é o meu melhor amigo. E não satisfeito, Jesus, pela terceira vez, falou assim, Pedro, tu me amas, cara? E aí Pedrão responde, Jesus, o Senhor conhece, sabe de todas as coisas. O Senhor sabe como é que eu sou. O Senhor sabe que eu te neguei 3 vezes. O Senhor sabe que eu sou nervoso. O Senhor sabe que eu sou o cara que não tem muito controle. Eu te amo. Foi isso que Pedro fez. E aí Jesus fala, cara, tudo isso aqui vai passar. Você hoje tem uma certa idade, amanhã você vai ficar mais velho. E com o tempo você vai amadurecer, você vai entender que esse amor que eu tenho por você, cara, é maior do que qualquer outra coisa. E aí, pessoal, o que aconteceu nesse momento? Aconteceu um perdão e gerou um arrependimento na vida de Pedro. E esse arrependimento fez, então, a sequência para Pedro no seu ministério. E eu acho que aqui tem algumas outras anotações, mas o foco do mesmo no nosso estudo vai estar voltado nessa questão. Do que Pedro fez lá atrás, gerou nele uma interrogação muito grande, porque ele quis desistir de tudo, ele não era mais capaz de ser um discípulo. E Jesus veio, trabalhou a mente dele, trabalhou o coração, falou, cara, eu te amo mais do que tudo. E eu conto contigo, porque você precisa dar andamento nisso aqui, cara. E ali, então, gerou o perdão e o arrependimento. Galera, a brasa voltou à lembrança de Pedro. A rede voltou à lembrança de Pedro. As 3 negações, as 3 afirmações voltaram para a mente de Pedro. Isso tudo fortaleceu, cara, porque ele teve que passar por essa experiência. E, Diego, levando agora para esse nosso contexto da nossa série da IBD que a gente vem estudando, é exatamente isso para o nosso dia a dia. Quantas e quantas vezes a gente, mesmo já sendo cristão e mesmo já conhecendo a palavra de Deus, a gente tem alguns erros, alguns pecados, e a gente precisa trabalhar isso, o perdão, para gerar o arrependimento. Galera, eu quero agora ouvir o que vocês têm aí para compartilhar com o nosso estudo. A gente está quase finalizando a nossa aula. Eu queria saber aí se algum ponto chamou a atenção de vocês, alguma observação que vocês têm aí para contribuir para a nossa aula. Fiquem à vontade. Eu só quero tentar organizar, né? Se alguém quer fazer algum apontamento, esse é o momento para a gente aprender junto. Vamos lá, pessoal. Liberado. O Pedro, ele demonstra bastante quão a gente é ingrato, porque Pedro, ele passou muito tempo com Jesus, o Mestre, né? Então, o que a Bíblia nos ensina é ser cada vez mais como Jesus. E Pedro, nos momentos de desespero, ainda assim tentou cortar a orelha de Malco. Ainda assim, quando ele se deparou com o pecado, ele negou a Jesus. Mesmo ele mostrando, mesmo que a gente tenha vivido a glória, porque Pedro, ele vivenciou milagres e milagres, viu a glória de Jesus Cristo e Deus aqui na terra, foi inundado pela glória dele, só que mesmo assim negou ele. E quando o pecado encheu ele mais do que Cristo, ele sentiu vergonha antes do arrependimento. Ele sentiu vergonha. E o arrependimento veio por quê? E aí também mostra a diferença de arrependimento e de remorso. Judas, quando ele traiu a Cristo, ele ficou com remorso e se matou. Pedro não. Quando ele conheceu a Cristo, o Espírito Santo dele foi, o Espírito Santo de Deus foi e arrependeu o coração dele. Então mostra que mesmo a gente tendo maior amor por Cristo, quando a gente vê o pecado, a gente ainda vai escolher o pecado. Obrigado, Isabelle. Valeu mesmo pelas suas palavras, hein? Alguém mais, pessoal? Eu acho interessante
Pessoal, hoje em dia, principalmente, a gente vê que existe uma palavra que as pessoas costumam não perdoar quando acontece, que é a pessoa ser falsa uma com a outra, né? A falsidade, falta de caráter. A gente vê muito isso acontecendo, né? Você demora muitos anos para conquistar uma confiança, mas um ato de falsidade, algo assim, já destrói as amizades, destrói casamentos, enfim. Hoje em dia, principalmente hoje em dia, as pessoas tratam a questão de falsidade, né, como uma coisa muito ruim, a ponto de não conseguir nem perdoar quando uma pessoa é falsa uma com a outra, né? E foi o que o Pedro fez, né? Foi um ato de falsidade, ele trair Jesus no momento em que as pessoas começaram a perguntar para ele quem ele era, né? Então, mesmo assim, Jesus olhou para Pedro e perdoou Pedro, né? Então a gente precisa, como Jesus, aprender a perdoar as pessoas mesmo pelas coisas que são muito ruins que elas fazem, né? Porque, primeiramente, o perdão foi alcançado a nós. Se o perdão foi alcançado a nós, quem somos nós para não alcançar esse perdão para as outras pessoas? Bacana, Fê. Legal. Diego, Fala, Marcão. pergunta você? Não, tem uma pergunta. Você deu uma mancada comigo, você pisou na bola comigo, certo? Certo. E eu te perdoei, não, eu te perdoo, tá? Como saber que o perdão é verdadeiro, né, para um cristão? Não sei se eu consegui me expressar bem, mas... Vamos lá, então, Marcão. Conversando com o André aqui, né, André? Como saber que realmente a pessoa te perdoou, né? Porque o perdão tem que ser verdadeiro, né? Não adianta falar, te perdoei da boca para fora e... Enfim. Ô, Marcão, vamos lá, pensando exatamente nesse personagem que a gente estudou, cara. O próprio Pedro. A gente viu ali o perdão de Deus e o arrependimento. Esse arrependimento, consequentemente, gerou uma reconciliação. Pô, cara, eu sei que tem muitas pessoas que não querem o nosso bem. Mas eu quero o bem do meu próximo. Então, acho que é uma sequência. É um perdão, a gente tem que perdoar para ter ali um arrependimento. Então, o arrependimento ele vem depois de um perdão. E aí sim, a consequência disso é um reconciliamento. Tentei responder, não sei se ficou claro. Alguém mais, pessoal? Me ajuda aí. Eu acho que era mais que ele falou do perdão, da questão assim, da pessoa ser sincera quando pedir perdão, né? Ele vê a sinceridade na outra pessoa e falar, não, realmente te perdoo, porque a pessoa, eu acredito que tem parte das duas partes, né? Na verdade. Mas vamos dizer que eu fiz alguma coisa contra você, e aí eu falo, aí eu peço perdão. Assim, perdão. Não foi sincero da minha parte. Então, talvez da sua parte acaba sendo difícil você me perdoar. Agora, pô, me desculpa mesmo, cara, eu me arrependo, desculpa ter feito isso, ou algo, falado algo. Então, quando a pessoa realmente se arrepende, eu acho que o perdão vem, né? Legal, Léo. É que assim, Deus, ele nos ama. Aí a gente peca. A gente só consegue atingir o perdão, eu acredito, quando a gente fala, Deus, eu pequei contra o Senhor dessa forma, eu me arrependo de tudo que eu fiz, eu me arrependo dos meus pecados. Show, Léo. Só uma observação aqui, cara. Legal. Show de bola. Na terceira vez ali que Jesus fala, Pedro, tu me amas, cara? E ele abre o jogo e fala, na boa, Jesus, o senhor conhece tudo. O senhor já sabe de todas as coisas. Conhece meu coração, cara. Conhece se eu estou falando a verdade, se eu não estou. O Senhor conhece se eu vou errar daqui para frente, se eu não vou. É exatamente isso, cara. Show de bola. Alguém mais, pessoal? Me ajuda aí. Eu gostaria de falar um pouquinho, Diego. Pegando o gancho aí, quando você nos colocou lá a questão de ficar de backup, e aí eu e a Miriam fomos pesquisar referente a Pedro, né, referente ao arrependimento dele, e a gente pôde aprofundar um pouquinho esse estudo, e trazendo já para a galerinha aí que está nos assistindo o tema da nossa próxima aula, eu vou colocar exatamente em cima disso que o pessoal está perguntando, né? Como saber se há um verdadeiro arrependimento, um verdadeiro perdão? E aí eu peguei o gancho para comparar o arrependimento de Judas, o traidor, que ele também se arrependeu, mas não houve vida após isso, houve morte,
mas o arrependimento de Pedro, que gerou vida. E aí vamos falar da diferença desses dois arrependimentos. Aquele arrependimento que pode alcançar, assim, um nível emocional, ou aquele arrependimento que traz a mudança de conduta, a mudança de comportamento e de caráter. Então a gente vai explanar nesse assunto na próxima EBD. Show, hein? Fica a dica aí, pessoal. Alguém mais quer fazer um comentário? Vamos lá, pessoal, ajuda aqui. É a última vez que eu falo, mas eu achei interessante de você ter ressaltado as palavras de quando Pedro estava no mar, a brasa, a rede, porque relembrou o primeiro amor, né? Quando ele foi cativado por Cristo. E é isso que acontece quando a gente peca e vai se reconciliando com Cristo, porque a gente é remetido ao primeiro amor, de quando a graça nos alcançou. Acho bem bonita essa passagem. É isso aí, Isabel. Jesus teve essa preocupação, porque se ele não relembrar todos esses momentos que Pedro passou, dificilmente ele ia ser curado. Dificilmente, toda vez que o galo cantasse, ele ia esquecer isso. No finalzinho até de João 21, Jesus fala, Pedrão, esquece, cara, tudo isso, e bola para frente. As coisas velhas ficaram, vamos tocar o barco agora para frente, cara. Ministério, almas, vamos salvar, é aqui para frente. Então, Jesus teve que trabalhar essas lembranças e dar esse renovo para Pedro. Obrigado, Isabelle. Alguém mais? Ninguém mais? E, Diego, só um comentário. Eu acho muito interessante essa questão, né? Quando Jesus perdoa Pedro, né? Claro, né, ele é o dono do amor, ele entregou a vida, então era perdoar, faz parte de tudo isso. Mas quando Jesus perdoou Pedro, Jesus perdoou já sabendo quem Pedro se tornaria, né? E Jesus nos olha assim. Quando ele estava falando ali, né? Na última ceia, falando no jardim, né? Olha, vai acontecer isso, o Pedro vai me negar, e Pedro falou, imagina, jamais, né? Isso never, né? Isso nunca vai acontecer. E aí Jesus falando assim, mas Jesus já estava olhando para Pedro e não estava vendo aquele Pedro impetuoso, né? Que puxava a espada. Jesus olhava para Pedro e já via o Pedro transformado. Então, assim, é só esse paralelo de como Jesus nos vê, né? Muitas vezes, quando a gente se arrepende, a gente antes do arrependimento vem até um sentimento de culpa, né? Poxa, eu sou mal mesmo, né? Sou pecador, nem mereço, né? E aí se você não se perdoa também, você não consegue seguir nessa fase, seguir os próximos passos do arrependimento, né? Então a culpa vem também, mas a gente também precisa se perdoar para a gente ser perdoado e seguir nessa fase do arrependimento. Mas uma coisa que é importante a gente nunca esquecer é isso, como Jesus nos olha, né? Jesus vê a gente já nesse processo de transformação, né? Obrigado, Dani, exatamente. Só para eu também comentar uma questão, eu gosto muito de Pedro, tá? Eu gosto muito da história de Pedro, porque Pedro, a gente se identifica muito com ele, né? Pedro ensina a gente que... porque até mesmo com erros, a gente precisa buscar o aprendizado pela palavra, né? Então, quando eu vejo ali Pedro, no começo ali, Jesus fala que ele seria o pescador de homens, eu vejo que Pedro acreditou no Messias, mesmo quando ele já tinha tentado, já tinha se esforçado em tentar pescar, ele acreditou em Jesus e jogou novamente a rede. Ou seja, mostrou como a gente tem que ter fé realmente nas palavras de Jesus. E a gente até aprende sobre por que Pedro foi tão furioso ao tentar defender Jesus, né? Quem aqui não quer defender aquele que ele ama, ou então não quer se posicionar para aquilo que não acha justo, né? Mesmo Jesus tendo realmente ensinado a Pedro todas as questões de evangelho, de caminhada, Pedro ele ativou ali o instinto de proteger aquele que ele ama e não deixar acontecer aquilo que para ele, aos olhos dele, não era justo, como realmente não foi justo com o próprio Jesus. Então Pedro ele ativou ali
aquilo que todos nós somos muitas vezes, né? Que agimos pelos nossos impulsionamentos, pelas nossas intuições, e a gente aprende que muitas vezes Jesus ele pede para a gente olhar muito mais além do que uma própria situação. A gente tem que analisar realmente o contexto. E Pedro, né, ele errou ali, tendo que negar Jesus, mais uma vez aprendendo com ele, porque todos nós, muitas vezes, as pessoas acham que negar Jesus se limita somente à fala, né? Eu não acredito e tal. Mas se a gente começa a desobedecer nos nossos atos, no nosso dia a dia, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, a gente tá de certa forma negando aquilo que ele nos ensinou. Senão a gente estaria fazendo a todo momento. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente é falho, de fato, né? Então, julgar aquele que negou a Jesus pela boca é muito fácil, mas muitas pessoas estão por aí negando Jesus pelas suas atitudes, por não seguir os passos do nosso Messias, né? Então, eu gosto muito de Pedro porque ele ensina a gente muitas coisas, mesmo errando. A gente vê, a gente se identifica. Mas, claro, seguindo o varão perfeito que é Jesus Cristo. Bacana, Fê. Obrigado aí pelas palavras. Pessoal, a gente está chegando aqui já quase no nosso término. A única coisa que eu queria também agradecer a atenção de todos, a participação, quem conseguiu aí dar a sua opinião. E eu quero também deixar aqui para nós o nosso contato. De repente você, Diego, legal, quero sim o material, eu quero que você compartilhe com a gente o material, deixa aqui o meu contato, o contato da Renata, e dizer que foi um prazer muito grande compartilhar esse pedacinho aí de domingo com vocês, discutir a palavra de Deus. Eu costumo dizer que estudar a palavra de Deus é degustar, né? Hoje eu comi um macarrão gostoso, vocês não fazem ideia que minha esposa preparou. Mas poder estudar a palavra de Deus é uma coisa muito mais prazerosa para a gente. Então eu deixo o meu contato. Para vocês que participaram pela primeira vez, bem-vindos. Você que queira saber um pouco mais da nossa célula, dos nossos cultos, como que a gente está sabendo administrar essa forma aí de plataformas. Depois acho que o Júnior pode dar um toque para quem nos visitou pela primeira vez. E eu queria saber se nós podemos agora encerrar com uma oração. Podemos? Ô, Júnior, só compartilha com a gente, então, a célula. Como que funciona a célula? Se alguém queira participar da célula aí, como é que faz? Vamos lá, pessoal, tudo bem? Para quem nos visita aí pela primeira vez, eu vou pedir para vocês falarem ao chat, para a gente estar conversando com vocês diretamente, né, no privado. E em relação às nossas células, hoje nós funcionamos com células de adolescentes e jovens. Pode estar nos procurando tanto a mim, quanto a Mari Pontinha, quanto o Fernando, o Léo. Aí tem a Anne, tem diversos líderes, inclusive o Thiago, que está aqui conosco hoje também, a Daiane Passos. E a gente pode conduzir você para a célula respectiva que você vai poder atuar com a gente. Estamos à disposição. Amém. Tiagão, quer fazer algum comentário aí, Tiagão? Opa, eu estava aqui só acompanhando, só interferir na aula. Tiagão? Fecha a tampa, Tiagão. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Nós participamos no domingo passado, foi muito bom poder retornar a ver a galera aí novamente, poder dar sequência aí no nosso segmento. Eu não vou falar, Diego, porque eu não sei falar pouco. O pessoal que já está acostumado sabe que eu falo pra caramba, então eu não vou falar. Hoje a intenção era participar mesmo aí, poder acompanhar, ver a galera participando aí, compartilhando um pouco daquilo que já tem adquirido de experiência na caminhada com Deus aí. É muito bom ver os jovens e os adolescentes engajados aí. Escola bíblica tem aí um peso fundamental na nossa formação como cristão, e eu fico feliz em ver a galera participando, principalmente os líderes estão aí presentes aí em massa. Então, Deus abençoe vocês. Só quer dar um oi mesmo aí, mas obrigado pelo espaço, Diego. Valeu. Galera, vamos então só fazer uma oração para a gente finalizar
esse nosso momento? Beleza, só não vou pedir para vocês abaixarem o notebook, porque senão vocês vão perder a conexão, tá? Então, fechem os olhos, só que acho que é melhor. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder estudar mais uma vez a Tua palavra. Espero, Pai, que cada um tenha aprendido mais de Ti, aquilo que o Senhor tem preparado para a gente, Pai. E que a gente comece essa semana com aquilo que o Senhor tem como propósito para a gente. Muitos estão aí nas suas escolas, vão ter assim, as suas matérias, outros vão trabalhar. O Senhor nos dê sabedoria, Pai, para conduzir da melhor forma o nosso tempo, as nossas decisões, e ter a certeza, Pai, que aquilo que nós temos é o Cristo que vive em nós, Pai. Pai, obrigado pela oportunidade da vida de cada um, das 21 pessoas que participaram desse nosso estudo, e talvez de outras pessoas que vão compartilhar desse vídeo. A gente fica muito grato, Pai, por cada um ter dedicado esse tempo e poder aprender mais de Ti. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos preparado, Senhor, e ter a certeza que o Senhor é nosso Cristo Salvador. Agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Galera, muito obrigado. Fico muito feliz pela participação de cada um e que o Senhor abençoe a vida, a família de cada um de vocês. Fique com Deus. Próxima semana. Valeu, Diego. Beijo na bebê. Valeu. Amém. Valeu, Diego. Beijo, gente. Beijo.